O que não é a mediação. O mediador familiar busca realizar a gestão do conflito entre os pais. Esta falta de entendimento entre os dois é motivada pelas opiniões, desejos e interesses individuais de cada um, obviamente diferentes e contraditórios uns dos outros. O que o mediador não faz e nem deve fazer é estabelecer julgamentos sobre a validade de cada desejo dos pais. Ou seja, mediação não é sessão de aconselhamento. Visto que o mediador não estará lá para sugerir soluções, de onde elas virão? Como já foi dito no primeiro vídeo desta série, antes da mediação, você deve entender os conceitos básicos das questões familiares, para você refletir sobre o que você deve cumprir, dentre outras coisas. Portanto, as soluções já deveriam ter vindo dos pais. Mas então, para que participar de todo esse trabalho de mediação se já existir a solução? Entenda antes qual é esta tal solução buscada ao refletir sobre os tipos de soluções familiares. A primeira delas é a solução unilateral, quando as opiniões, os desejos e os direitos de uma das partes é privilegiado em detrimento do outro. As opiniões ou os direitos da mãe são consideradas mais importantes ou válidas que as do pai, ou vice-versa. O outro tipo trata-se da solução bilateral, quando as decisões de pai e mãe têm a mesma proporção, porém, não atendem a mais ninguém, sequer a seus próprios filhos, situação muito comum. O terceiro é o tipo de solução que deve ser buscada intensivamente por todos, inclusive os mediadores. A solução social, que atende a todos: lei, sociedade, filhos, pais e mediadores. Apesar da aparência complicada, é bastante simples e tem início pelo cumprimento da lei, que, como já foi dito no vídeo anterior, vem antes de qualquer outro fator, seguido dos elementos da sociedade, ou seja, as condições sociais, o que é real, viável e possível dentro da sociedade para esta solução. Por exemplo, no passado, a mulher tinha dificuldade para conseguir emprego. Outro exemplo, uma crise econômica diminui as possibilidades financeiras, o tempo disponível e por aí vai. O próximo elemento a considerar não vem em primeiro lugar, como costumeiramente e erroneamente se acredita. Vem em terceiro lugar: os filhos. Afinal, não se pode descumprir a lei em benefício deles. Nem é possível fazer nada que seja impossível ou muito difícil de se realizar na sociedade em que se vive. A solução tem de ser legal, viável, antes de se pensar nos filhos. Infelizmente, na prática, eles vêm em último lugar, já que nestas situações, pai e mãe, ou um dos dois, possuem objetivos pessoais e egoístas. E agora, em quarto lugar, qual dos dois genitores se deve considerar? O pai ou a mãe? Quem fala primeiro? Para isto, você deverá perguntar que tipo de guarda foi aplicada ao caso. Note como a lei sempre vem em primeiro lugar. Como exemplo, vamos supor a guarda unilateral da mãe, situação mais comum no Brasil. A mãe tem seus direitos, como a pensão, a convivência diária com os filhos, gerando um relacionamento mais próximo, e, portanto, deveres para fazer justiça aos direitos que tem. Sendo o primeiro o de cumprir a lei rigorosamente. Afinal, foi a lei que a certificou ser a mais apta à criação dos filhos unilateralmente, com poder de decisão quase total neste exemplo. Qualquer solução que ela apresente deve considerar aspectos sociais. Caso, por exemplo, caso o pai mude de cidade por necessidade de trabalho, ela também deve trazer suas soluções para facilitar o acesso aos filhos. Afinal, ter o pai é direito dos filhos, tornando obrigação desta mãe participar intensamente da solução. O interesse dos filhos é o mais óbvio e, infelizmente, confundido com opiniões pessoais e sem fundamentação. Por exemplo,
A própria guarda unilateral é prejudicial à saúde física e psicológica da criança, que cresce com uma imagem errada do outro genitor, para dizer o mínimo. Preocupar-se antes com o bem-estar da criança é propor a guarda compartilhada por sua própria conta ao outro genitor, de uma forma sincera, dedicada e colaborativa. Pais que brigam na justiça tentando evitar que o outro compartilhe a guarda geralmente demonstram a falta de competência, educação e muitas vezes amor pelos seus filhos. Normalmente, sobre justificativas individualistas e sem fundamento em fatos. Concluindo a ideia da solução social que estava sendo discutida, a guarda compartilhada deve ser buscada por todos: pais, advogados, juízes, legisladores e sociedade. Porém, a solução social independe dela. Relembrando, ela inicia nas leis. Portanto, pesquise as leis da família, siga, converse sobre elas e exija seu rigoroso cumprimento. Em seguida, conheça a sociedade em que você vive, saia do seu mundinho familiar, converse com pessoas habilitadas, psicólogos, pedagogos, pergunte ao outro genitor com real interesse pela resposta. E a partir disso, proponha soluções que realmente atendam ao bem-estar da criança. Por exemplo, como compartilhar a guarda entre os pais, qual escola onde os alunos têm as melhores notas, na casa de quem a criança tem mais espaço e atenção, sem misturar questões pessoais entre os pais nas respostas. Em quarto lugar, existem duas alternativas. A. O genitor que possui a guarda unilateral presta contas da realização dos 3 itens anteriores, leis, sociedade e filhos, a fim de propor soluções melhores comparadas com o que já acontece. Coisa que ele fará amigavelmente, pois se for o melhor genitor para cuidar dos filhos, cumpriu suas obrigações. A outra opção, os 2 pais prestam contas de questões que não envolvem dinheiro. Pois quem tem a guarda unilateral não está proibido de delegar e permitir a colaboração do outro. Muito pelo contrário, ela deve ser estimulada. Finalizando com a opinião do genitor responsável pela questão financeira. Não encare tudo isso como um assunto chato ou obrigação. Divirta-se antes de tudo. Criar os filhos deve ser maravilhoso. Critique, reflita, converse. Filhos fazem parte da vida de todos, mesmo que não sejam os seus. Talvez o link deste vídeo que você mande hoje aproxime uma família que não sabia encontrar a saída. O mundo nada mais é do que uma grande família.